você já tentou de tudo para emagrecer, dieta, nutricionista, médico, e se sente sempre correndo atrás do rabo, para nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Vou te esclarecer algumas teorias da psicologia comportamental que podem ser um pontapé para você começar a ver o seu processo de emagrecimento, de mudança, de uma forma diferente. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, acho super importante que você assista. Porque o vídeo da semana passada, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre organização. Por que na prática você não consegue mudar? Porque ela é uma tarefa muito grande. Mudar o peso ou mudar um hábito de vida é uma tarefa gigante. E a gente acaba sempre procrastinando porque a gente não tem tempo, né? Então eu ensinei sobre tarefas de contenção de danos, tarefas de produção de ganho. Então, se não assistiu, clica aí embaixo que o Mozart vai colocar o link aqui para vocês assistir o vídeo anterior, que é super importante. 15 minutos, super prático. Não é embromation, tá? Então, vamos para esse também sem embromação. Sabe quando você tá tentando emagrecer? Agora mesmo perguntei pro Mozart, falei assim, você foi pra academia semana passada? Aí ele, fui 3 dias. Aí eu perguntei pra ele, dos dias que você não foi, o que a sua cabeça justificou pra você mesmo que era possível não ir, sendo que você tava com a ideia de ir todos os dias naquela semana? Aí ele foi e falou assim, porque eu tive que fazer uma coisa pra minha esposa. Eu falei, tá, mas a sua esposa te pediu uma coisa de última hora e você deixou a academia e foi fazer a coisa pra ela. Era muito urgente? E aí, pelo que ele me contou, não era nada urgente. Dava pra ele falar um não, né? Dava pra ele falar um não. Com certeza. Mas naquela hora, o elo mais fraco, obviamente, é o da academia. Porque ir pra academia, pra ele hoje, é muito chato. É difícil, é penoso, é um sacrifício. E aí, quando a esposa dele chama ele pra fazer uma coisa, mesmo que não seja uma coisa urgente, de caso de vida ou morte, ele vai para o elo mais forte, que é o vínculo que ele tem com ela, entendeu? Então, ele foi ajudar a esposa e não foi para a academia. Tudo isso nós estamos falando de um sistema que a gente chama de sistema de crenças e valores. O que é isso? O que você acredita e o que é valoroso para você. Só que a gente tem que entender como é que isso é formado, para você entender para onde você vai nas suas escolhas e começar a se questionar. Vou ensinar vocês a pensarem quando as coisas saem do rumo. Eu basicamente vou ensinar você a fazer o que a gente chama de pensamento, sentimento e ação. Ou seja, antes de tomar uma decisão, ou seja, de não ir para a academia, mesmo você tendo dito que você ia, você vai pensar, sentir antes de agir, tomar a decisão de não ir. Então vamos lá. Quando você nasce uma semente pura. Podia colocar um efeito. Uma semente pura e perfeita. Aquele bebezinho. Mas põe uma foto sua de bebezinho assim, bem tchuk-tchuk. Ele é loirinho, gente. Devia ser aqueles bebezinhos bem tchuk-tchuk, né? Aquele bebezinho lindo, não tem defeito. Aquele trem lindo, chora, tá lindo, né? Então você nasce puro. Ou seja, você não tem um comportamento ajustado às coisas que lhe acontecem, porque afinal não te aconteceu nada, né? O máximo é ficar 9 meses na barriga da sua mãe e nascer. Então, o primeiro contato que você tem com o mundo, você chora e aquilo. E o que você faz nos próximos 6 meses enquanto você não fala? Chora. Você tá com fome, você chora. Você tá com frio, você chora. Você tá com saudade da sua mãe, você chora. Então, quando você é bebê, você tá vivenciando o mundo pela primeira vez. Logo, as suas reações, elas são completamente genuínas. Completamente genuínas. Não tem do tipo assim, eu não vou chorar não, que senão minha mãe vai ficar chateada. Não, tô com fome, vou chorar. Eu não vou chorar não, que minha mãe não dormiu noite passada, eu já chorei. Não, o bebê não pensa dessa forma. O cérebro dele ainda não tem essas camadas. Guardem essa frase, essas camadas. À medida que a gente vai vivendo a vida, a gente vai formando essas camadas. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque imagina você com 30 anos, quando alguém te diz não, você... Imagina. Tem gente que faz isso com 30 anos, né? Alguém diz pra você, não. Você viu aquela moça do Big Brother? Coloca aquela moça, faz o corte aí. Ai, Milena, não dá pra... Da moça do Big Brother, que quando a pessoa contraria ela chora igual um bebê. Então, essas camadas que a gente vai criando na vida, elas são o quê? Os filtros, né? A gente o quê? Bate na sociedade, a sociedade nos ensina algo. Então, beleza, eu sou um nenê, tô começando a ser criança, e aí eu pego o celular da minha mãe, jogo o celular da minha mãe nessa TV de LED e quebro ela. O que a minha mãe vai fazer comigo?
Minha mãe vai me colocar de castigo, vai me explicar que isso não pode. Então eu começo, através das nãos, das frustrações, a aprender o que eu posso e o que não posso fazer. Que nem sempre, quando eu tô com raiva, eu posso pegar o telefone da minha mãe e jogar ele pela janela ou na televisão, porque quebra a televisão e eu vou estar chateando a minha mãe. Então eu começo a compreender sobre chatear alguém, eu começo a aprender sobre prejuízos, né? Então a gente vai criando essas camadas à medida que a gente vai convivendo com a sociedade. E a sociedade, a primeira sociedade é o seu pai e sua mãe. Então a gente já começa aí. Como é que era seu pai e sua mãe? Como eles te criaram? Como eles te ensinaram as coisas? Você tinha um pai e uma mãe? Quem era a figura de pai e mãe? O que lhe aconteceu, né? Você pode ter pessoas que não têm o pai, só tem a mãe. Qual é a conformação? Como é que foi os seus aprendizados? Aqui você foi exposto desde que você é pequeno. Essas exposições determinam as suas reações e as suas reações começam a formar essas camadas. Essas camadas, elas começam a estar sobrepostas à medida que você vai vivendo a vida e criando defesas, jeitos, trejeitos. E isso configura a sua personalidade. A personalidade é aquela capa que a gente cria para sobreviver. Algumas pessoas têm uma personalidade mais efusiva, mais descontraída, outros são mais tímidos, mais fechados. Alguns são mais otimistas, outros são mais pessimistas. Alguns são mais impulsivos, outros são mais contidos. Porque tudo isso depende da forma como você foi criado e quais foram as situações em que você foi exposto. Agora eu preciso voltar numa teoria freudiana. Coloca a cara do Freud aí para o pessoal saber quem é. Que é o que a gente chama de teoria do cavalo. Id, ed, superego. Quando a gente vai ter uma reação a qualquer coisa que acontece, a gente tende a ativar na nossa psique essas 3 instâncias. Então, o id é o cavalo. É o quê? É o instinto, é o animal que existe dentro da gente. A gente, quando era bebê, o que é mais latente na gente é o quê? É o instinto. Uma criança chora quando ela vê que ela está frente a alguma situação que é perigosa para ela, ou que acomete essa sensação dela de estar vulnerável. Então ela chora, ela não pensa, vou chorar bem baixinho aqui, senão vou acordar alguém. Não. Porque esse vou chorar bem baixinho já é a segunda instância. Ela sai do instinto e vai para o ego, que é o nosso filtro social, né? É aquilo que faz a gente pensar antes de agir. Aí imagina um bebê, né? Mas eu tô com muita fome, são 3 da manhã, mas minha mãe tá super cansada. Será que eu choro? Acho que eu vou chorar. Só um pouquinho, bem baixinho vou chorar. Porque senão acordar minha mãe, tadinha da minha mãe. Não vou chorar. A decisão de não chorar é do superego, que é a terceira instância. Um bebê não vai fazer isso não, gente. Agora a gente, né? Como adulto, e no desenvolver da vida, a gente vai aprendendo a dividir as nossas decisões nessas 3 instâncias psicológicas. Ou seja, quando acontece alguma coisa, eu paro. Que vontade de fazer isso. Nossa, mas eu não posso fazer, porque eu falei pra Raíza que eu ia pra academia. Não, cara, então eu vou. Nossa, não, mas a minha esposa, eu dando um exemplo, mas a minha esposa me chamou pra fazer tal coisa. Não, eu vou lá ajudar ela. Por que será que ele foi? Por que a decisão dele foi contra aquilo que era favorável a ele e não contra aquilo que era desfavorável à esposa dele? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é: a gente nasce e as decisões que a gente toma na vida, aliás, a nossa personalidade é criada à medida que a gente vive desafios na vida. E isso depende de onde a gente foi criado, por que a gente foi criado, quais os desafios que a gente passou na vida. E a segunda coisa que vocês têm que saber é como nossa mente funciona ao tomar decisões. Instinto, id, ego, pensamento, superego, decisão. O que o Mozart fez foi tomar uma atitude meio impulsiva. Por quê? A academia, instintivamente, para a cabeça dele, é um perigo. E a nossa psique, nossa cabeça, nosso instinto, ele detesta perigo. Por quê? Porque hoje nós estamos em segurança, gente. Mas imagina a gente na época das cavernas, na época das cavernas. A gente tinha a segurança que a gente tem hoje? Não. Então, nosso instinto era muito forte. A gente precisava sempre estar alerta para tomar uma decisão impulsiva e rápida quando algo nos era perigoso. Então, exemplo, se um leão abrir essa porta aqui e a Lu falar assim, Raiz, o leão tá vindo aqui te pegar. Vocês acham que eu vou falar assim, um leão, será qual espécie? Não, eu vou falar, um leão, sai todo mundo correndo. Isso é uma ação instintiva.
Então, muitas vezes, as decisões que a gente toma são baseadas, são uma junção da nossa personalidade, que é o quê? Que são essa resposta aos eventos que nos acontecem, com uma junção de ações instintivas, que isso é algo nato de qualquer pessoa. Raíssa, tá bom, mas e aí, o que a gente tem que fazer com essa informação? Primeira coisa que a gente tem que entender é que, num processo de emagrecimento, a coisa mais difícil que tem é você encarar isso porque você sabe que é desconfortável. Então, o que você vai ativar muito em você? O bebê chorão. O instinto. Porque ele tá dentro da gente. O que fez a gente começar a ativar as outras instâncias, o pensamento e a ação pensada, foi o tempo e as nossas experiências de vida que nos amadureceram. Então, você tem que entender que vou fazer uma dieta, ativou o bebê chorão. Ativou o bebê chorão. Porque é desconfortável. O nosso cérebro, ele não sabe lidar com as nossas filosofias. Ele não entende, tipo, preciso fazer uma dieta porque o meu colesterol tá alto. Ele não entende isso. Preciso fazer uma dieta porque eu quero emagrecer e ficar no shape, porque a minha autoestima tá baixa. Não, ele não entende isso. Ele só entende que você vai começar a fazer uma coisa que vai dar fome e vai dar dor, que é, por exemplo, a academia. E ele quer distância disso. Então, ele ativa o instinto para que você saia correndo dessa tarefa. E aí, se você junta o seu padrão de personalidade, que talvez seja um padrão de personalidade que para você o certo é agradar o outro antes de você mesmo, seja por diversos fatores. Suponhamos que você tenha passado uma vida toda se sentindo rejeitado. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo. Vida inteira gorda, gente. Vida inteira. Vida inteira. Desde pequena. E aí eu tava até contando hoje pra minha terapeuta, fazendo um paralelo sobre corrida, contando pra ela que quando eu tinha 12 anos eu fui correr numa pista de atletismo e eu era muito gordinha, gente, muito. E aí eles começaram na plateia assim, ó. Tatu bola! Tatu bola! E você pensa, a pessoa passar isso até os 14 anos, sendo rejeitada de todas as formas. Fora que no meu meio familiar, passei por rupturas, como meus pais se separarem, né? Eu era a filha mais nova, né? Então, vivi várias coisas que me remetiam à rejeição. Pô, meu pai foi embora de casa. Meu pai foi embora de casa por quê? Será que eu tenho algum problema? Pô, eu tinha 10 anos, como é que eu ia entender que o problema estava com a minha mãe, não comigo? Então, no meu caso, eu passei por uma série de rejeições que me fizeram desenvolver uma necessidade muito extrema de mostrar serviço. Então, por muitos anos da minha vida, eu trabalhei, muitas vezes sem propósito, só trabalhando, por quê? Porque eu precisava fazer aquilo para provar que eu não era, sei lá, o tatu bola ou a menina que o pai deixou. Vocês estão entendendo o que é sistema de crença? Eu não sou a rejeitada, mas quando você tem 10 anos, 8 anos, 7 anos, o que você tem mais latente em você? É o instinto ou é a razão? Você tá mais próximo do bebê chorão, não é? Então, quando alguém diz pra você, tu é feia e gorda, ou quando alguma pessoa muito querida da sua família simplesmente vai embora, você sente, eu não fui o suficiente. Porque se fosse hoje tudo isso me acontecendo, o que eu ativaria em mim? O ego e superego. Pô, não sou feia nada, olha aí, tô mal bonita no vídeo. Mas por quê? Hoje eu tenho 37 anos. E as feridas que foram me causadas com 7, e todo mundo tem ferida, tá, gente? Maior, menor, de vários tipos, variados. As feridas que são causadas na gente nessa primeira infância são feridas que moldam a nossa personalidade. Ou seja, Raiz, o que você está dizendo é que a nossa personalidade não é a gente? Não. Sabe o que é a gente? Tudo aquilo que mora além dessas camadas que foram criadas. E com a capacidade adulta de sentir algo ruim, pensar se aquilo é bom e tomar uma decisão inteligente. Uma decisão que te leve para frente e não para trás. Então, o sistema de crença é algo muito profundo e que, sinceramente, você não vai resolver isso. E você não precisa resolver nada. Eu não consigo voltar nos meus 10 anos e entender que meu pai foi embora porque a relação com a minha mãe desgastou, ou nos meus 12 anos, na pista de atletismo, onde todo mundo dizia Raiza tatu bola. Aquilo doeu em mim e causou em mim um mecanismo de defesa, que foi criar uma personalidade que quer provar muito para muitas pessoas. Raiza, mas o que tem de ruim isso? Tem várias coisas de ruim. Porque muitas vezes fiz coisas que eu não quis fazer.
Muitas vezes trabalhei exaustivamente em coisas que eu não precisava trabalhar. E aí todas essas coisas que eu fiz me fizeram por muito tempo da minha vida comer para ficar feliz. E aí entra a terceira parte. Sistema de crenças, formação de personalidade, ou seja, eu acredito que eu sou uma rejeitada, eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Por tudo isso que eu contei para vocês. Logo, eu fico correndo atrás de coisas para provar que eu sou o suficiente. Mas essas coisas não provam que eu sou o suficiente, porque a questão é compreender o que aconteceu. Você não vai voltar lá para compreender, mas você só precisa entender que foi isso que aconteceu, que existe algo embaixo. E aí eu começo a fazer um monte de coisa que é cansativo. E o que a gente faz para descansar? A gente come, ou a gente bebe, ou a gente fuma, ou a gente usa alguma droga, ou a gente fica viciado em pornografia, ou a gente fica viciado na tela do Instagram, do TikTok, o tempo todo liberando dopamina. Aí já pode ser pauta para outro vídeo, essa coisa da dopamina. Então vocês estão entendendo essa tríade? Instinto, ego, superego, crença. Fico correndo atrás do meu rabo, fico triste porque eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo, na verdade, eu tô tentando fazer algo que aquela menininha de 7, 10 anos achava que era necessário, mas eu não tô entendendo nada, logo eu sinto um vazio gigante, aí eu preciso comer. E aí existe uma grande diferença entre comer uma comida porque é gostosa e comer para se preencher de algo que nem você sabe o que é. E às vezes você só descobre isso quando você tenta fazer a primeira dieta. É insuportável, porque às vezes a comida é uma muleta emocional que você precisa. Você só entende isso quando você faz a primeira dieta. Chega a ser algo que você fala, putz, isso é impossível, isso dói demais. Dói demais. Comer só quando tem fome dói demais. Porque eu não como só porque meu corpo pede. Eu como porque eu sinto coisas que nem eu sei explicar e comer é gostoso. E o nosso cérebro entende comida como gostoso. O nosso cérebro me fala, nossa, mais comida vai engordar, querido, para de comer. Não, ele não entende isso. Ele, nossa, mais comida é gostoso. Mais comida é gostoso. Eu continuo vivendo aquela vida que eu não quero viver por questões mil. E quando eu tô triste, eu... comida. Bebida. Álcool. Cigarro. Pornografia. Então vocês estão entendendo que isso é um assunto profundo. Já tem 17 anos que eu tô falando. Não, mas põe esse negócio aqui pro tempo. Porque isso é um assunto profundo. Mas essa pincelada é um gancho para que vocês assistam, mandem perguntas para eu conseguir fazer outros vídeos mais específicos e quem sabe a gente trazer um psicólogo para falar sobre isso aqui. Eu acho que seria super legal falar sobre, porque aí desemboca assuntos como compulsão alimentar, impulsão, a diferença entre compulsão e impulsão alimentar. Quantas tentativas são necessárias até conseguir? Eu devo fazer uma dieta ou eu devo fazer uma reeducação alimentar? Vai anotando esses temas aí, mas a gente dá para falar de tudo isso a partir desse tema. Como eu vou lidar com essas crenças? Eu vou resolver isso? Eu vou ficar só pensando isso, depois eu faço uma dieta? Como que eu devo fazer isso? Como é que é esse esquema de pensar id, ego, superego? Vou deixar só uma tarefinha para a gente conversar um pouco no próximo vídeo. Se você entendeu o que eu tô falando, eu quero só que você, primeiro, pega um papel e anota aí quais são as crenças que você acha que você desenvolveu a respeito de você mesmo, do mundo e das outras pessoas, com base na sua criação, na sua infância. Coisas que você vem na sua cabeça intuitivamente que você acha que te prejudica nas suas escolhas. E segunda coisa, eu quero que essa semana você passe a pensar nessas 3 instâncias. Toda vez que você estiver deixando de fazer algo que você colocou como meta, eu não quero te impelir a fazer e nem te proibir de nada. Eu só quero que você pense, tá, não quero fazer. Deveria ou não deveria? Pô, não deveria, mas por que eu tô fazendo essa escolha? Eu quero que você divida isso em pensamento, sentimento e ação. Id, ego, superego. Fechou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Deixa o like, né? Porque senão eu não consigo continuar fazendo vídeo. Em nome de Jesus, deixa o like aí. Até a próxima semana.